De volta para o terceiro bloco do Conexão Potiguar, agradecendo e abraçando a você que nos acompanha. Neste bloco nós recebemos o advogado Luiz Gomes, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Júnior, satisfação mais uma vez. Um prazer recebê-lo aqui. O senhor vai ser palestrante no dia 11, no evento que acontece na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Do que se trata? Olha, na verdade é um encontro norte-rio-grandense de entidades comunitárias e sociais. É promovido pela Federação Estadual das Entidades Comunitárias, FENAC, e a palestra vai trabalhar com duas temáticas. Nós vamos falar sobre a importância da regularização das entidades sociais, inclusive para atividades populares, mas também para participar das atividades públicas, como maneira de fazer convênios com os órgãos públicos. As entidades deverão estar legalizadas e organizadas. A nossa palestra é para que eles saibam o quanto é importante essa regularização para a vida social e política do bairro onde ele mora. Esse é um aspecto. Outro aspecto é a importância da participação social e política dos líderes sociais na democracia, nas eleições, no dia a dia da cidade. Quer dizer, eu acho que são dois elementos importantíssimos que nós entendemos de relevante para que a sociedade toda possa conhecer. Luiz, uma coisa que a gente percebe no dia a dia, atualmente, principalmente, é o desgaste da categoria política. Dizem classe política, mas sociologicamente diz que não é essa a nomenclatura mais adequada. Os políticos vivem uma crise de representatividade. Me parece que as pessoas votam e esquecem quem votou e ele só volta a se comunicar com essas pessoas na eleição seguinte. Pesquisas mostram que as pessoas não lembram quem votou para senador, para deputado. Esse tipo de ação onde os líderes dos bairros, das comunidades, pode oxigenar a democracia representativa? Na verdade, esse papel é o papel exatamente de dar vida para a democracia representativa. Porque hoje existe um vácuo entre o representante e o representado. Quer dizer, as pessoas não têm nenhum comprometimento com a base social que o elegeu. Esta é a grande verdade. Eu acho que quando nós estamos nos propondo a fazer esse debate na base social, que é o bairro, que é o líder social, é fazer com que ele sinta a necessidade e a importância de ter um representante ligado aos comprometimentos que ele precisa que tenha. Quer dizer, hoje os nossos representantes são representantes deles mesmos. Quer dizer, nenhuma relação com os núcleos populares, com os núcleos sociais. E eu acho que é esse o grande desafio que nós estamos empreendendo, não só eu como advogado, como líder que tenho exercido alguma atividade de liderança, mas também como presidente de um partido. Quer dizer, nós estamos com o propósito de fazer com que a sociedade tenha uma nova representação, um novo tipo de político que tenha compromisso com a base política que ele representa. E isso só é possível com a consciência e com a educação das lideranças sociais e da sociedade para exigir a representação mais fidedigna aos seus propósitos. Nós temos um país de dimensão continental e a gente sabe que o deputado federal ele precisa realmente estar em Brasília durante aquelas datas. Inclusive, muitos são injustamente criticados porque ficam em uma hora porque o plenário está vazio, quando ele tem que estar na base, e uma hora ao contrário. Mas, por outro lado, fica esse vácuo aí. Os parlamentares não têm conseguido se comportar de uma forma em que mantenha, em que elimine esse vácuo que o senhor se referiu, essa aproximação entre o representante e o representado. Em que medida esse debate mais sistemático e até as novas tecnologias pode contribuir com essa aproximação? Eu acho que nós estamos numa fase do mundo em que a tecnologia tem que ser usada a favor da educação, da cultura, do desenvolvimento das relações sociais. E eu estou falando isso de Facebook, de Twitter, de Instagram, de Flickr, de todas as ferramentas disponibilizadas para o cidadão. E eu acho que mais do que o cidadão, o representante político dessa base, que são os deputados, que são os senadores, que são os vereadores, que são os prefeitos, governadores, devem ter e construir diretamente essa relação com a sociedade. Nós defendemos isso e acho que temos que fazer com que isso aconteça, mas mais que isso, nós temos que ter uma sintonia, porque quando o deputado consulta suas bases sobre alguns projetos, ele muda o voto.
Eu me lembro, quando eu fui conselheiro federal da OAB, aqui do Rio Grande do Norte, eu fui o primeiro conselheiro federal do Rio Grande do Norte da Ordem, de 70 anos, que prestou conta do papel do conselheiro federal lá em Brasília. Eu discutia com os advogados, fazia boletins informando o que estava discutindo lá e consultava os advogados sobre qual era a posição mais apropriada para se tomar. Ou seja, a representação tem que ter essa sintonia. E eu não vejo dificuldade de um deputado fazer com que isso aconteça. Quando nós estamos fortalecendo os movimentos sociais, nós estamos defendendo a criação de núcleos populares. Como nós estamos de Natal, tem que ter vários núcleos populares em que a sociedade vai discutir seus problemas e vai chamar o seu representante e dizer qual é o sentimento dela. E o representante, se não agir de acordo com a vontade daquela comunidade, na próxima eleição aquela comunidade não vota mais nele. E esse é o sentido da representação popular democrática. O representante tem que falar o que o representado espera. Mas tem alguma coisa errada, porque nós temos, no atual momento, que não está ocorrendo isso. Nós temos deputados aí com 5 mandatos, 10 mandatos. No Rio Grande do Norte, os deputados são todos de famílias tradicionais. 100%. Então, então isso não está acontecendo. Isso é no que o senhor está colocando, é no campo do sonho, da utopia, de projeto. E não no sentido... Infelizmente, né? Pedro Junto, é isso que se depara, mas nós acreditamos que é possível mudar. E é nessa linha que nós estamos atuando, né? O Luiz, tem uma outra coisa que os políticos não gostam de dizer, mas é preciso que a população participe, cobre também. Eu acho que esse é o papel. Agora, nós não temos condições de exigir da população que ela cobre, quando na verdade existe todo um embrulho que isola essa realidade da pessoa com a realidade de poder, né? Eu acho que isso tem uma relação objetiva com as atitudes do governante, qual é o programa de governo, quais são as atividades na área da educação que envolve o esclarecimento e a vivência democrática das pessoas, qual é a política de exercício da cidadania plena que nós temos numa cidade. Nós não temos hoje nenhuma política pública com essa capacidade política de envolver as pessoas para discutir seus problemas. Então, eu acho que isso tudo dificulta. Agora, quando nós tivermos políticos que comecem a pensar isso, lideranças sociais que comecem a pensar isso, nós vamos começar a mudar, e espero que comece nessas eleições, colocando governantes, prefeitos, vereadores, que tenham esse tipo de comprometimento com o eleitor, com a comunidade, e façam do seu mandato e da sua gestão uma resposta a esse tipo de comprometimento, que é o que falta absolutamente nos atuais administradores. O que a gente percebe é que os parlamentares, eles terminam se retroalimentando através de emendas parlamentares, né, que criam uma certa fragilidade no que diz respeito à democracia. Aquela comunidade que ele representa não participa em nada no que diz respeito à constituição de uma lei que ele vem apresentar no Congresso Nacional. Talvez isso, de alguma forma, aponte os motivos desse vácuo que o senhor se referiu entre representante e representado. Com certeza. Ele acha que mandou a emenda, está comprado o voto, está resolvido. Voto. E eu acho que também existe uma dissintonia. O governante ganhou a eleição, ele vira uma página e quem o ajudou, quem trabalhou para ajudar a eleger, ele esquece. Na próxima eleição a gente discute o que vai fazer. Ou seja, a ausência de qualquer tipo de comprometimento com quem ajuda, com quem constrói um programa de governo, com quem constrói um projeto de ganhar as eleições. E o governante não dá a devida atenção para aqueles que ajudaram a construir um projeto, é isso que acontece, o distanciamento, o afastamento, apostando que numa próxima eleição novamente vai poder aglutinar. Eu acredito e aposto que isso não vai repetir. Quem não estiver sintonizado com quem constrói os projetos políticos, não vai ter espaço para a continuidade do futuro. Isso está mais do que claro na minha cabeça, e espero que esteja claro na cabeça de cada eleitor. Que aquele político que abandona a sua base e só aparece em período eleitoral, esse representante político tem que ser eliminado do jogo político. Essa é a minha opinião. Perfeitamente. Muitíssimo obrigado. Nosso tempo acabou, mas diga rapidinho. Dia 11, na Assembleia Legislativa, que horas? Sábado pela manhã, a partir de 9 horas, na Assembleia Legislativa, acontece o terceiro ENEC.
ENEC é Encontro Norte-Rio-Grandense de Entidades Comunitárias e Sociais. É promovido pela FENAC. Eu serei um dos palestrantes sobre essas temáticas tão importantes e espero encontrá-los o máximo das lideranças, clube de mães, presidente de conselhos comunitários, sindicatos, enfim, pré-candidatos a vereadores e demais que queiram participar do evento. É importante participar porque vamos construir um projeto de verdade de representação das entidades sociais no processo político de Natal. Muitíssimo obrigado. Lhe passo o Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas. Muitíssimo obrigado ao querido telespectador, a querida telespectadora, pela sua indispensável companhia. Um grande abraço.